Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20. Amém? Palavra que o Senhor me deu. Hoje está o mistério de cantar o louvor repetidamente. E o Alexandre cantou o louvor que a Maria tinha cantado 65, mas é mistério. Eu vou cantar novamente. Eu abri a pasta aquela hora e caiu nesse louvor, e esse louvor é exatamente o que eu vou pregar agora. Então nós vamos cantar novamente também. Não só o 65 do Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida, como o 72, estou contigo, amém? Vamos cantar ele novamente. E vamos sentir a presença do Senhor, amém? A presença do Senhor, ela liberta, a presença do Senhor, ela traz vitória. Aonde a presença do Senhor está, o mal tem que cair por terra, tem que bater em retirada. Então nós vamos louvar, vamos cantar alto, porque quando nós puxamos o louvor do fundo da nossa alma, começa a haver uma libertação. Tudo aquilo que precisa sair, sai, tudo aquilo que precisa entrar, que a presença do Senhor entra, e assim nós vamos ficando cada dia mais cheios também da presença do Senhor, amém? Vamos lá. Eu estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho, sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Olha Deus falando: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tomei-o com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho, sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Glória a Deus, aleluia. Engraçado que é um Deus que dos filhos não se esquece, né?
Aí tem pessoas que preferem adorar um Deus que o Deus fala assim: vem meu cavalo. É o meu cavalo. Tem um Deus que chama os filhos dele de cavalo, sabia disso? Sabia não? Chama de cavalo. Cadê o meu cavalo? Lá nos terreiros de Umbanda, quando o demônio manifesta, a pessoa que está cheia da presença do diabo, o demônio chama de cavalo. É o meu cavalo. Agora, como nós estamos cheios da presença de Deus, Deus nos chama de filhos. E fala assim: vinde, bendito de meu Pai, entrai no reino que eu tenho preparado. Olha que doideira. Jesus foi na frente para preparar casa e morada para os filhos dele. Para que eu vou ficar num lugar onde o demônio vem destruir, matar, roubar? Me chama de cavalo, me obriga a fazer as coisas. Com Deus a gente faz se a gente quiser. Deus não nos obriga. Ele fala: faça, se você fizer. Tem noção da diferença? Lá, se não fizer, ganha coça, sabia disso? Ganha surra. Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 20, a palavra que o Senhor me deu. Amém? Mas eu vou pular um pouco aqui, porque é uma história grande, é uma história que você vai encontrar em Esdras, vai encontrar em Ageu, para você ver que é uma coisa grande, né? O que vai ser pregado aqui. E eu escolhi dentro da palavra que Deus me deu, 2 Crônica 20, então vamos pular um pouco aqui. Então vamos passar para o capítulo 20, versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Aonde que o rei, igreja, ficou de pé? Alguém ouviu? Ninguém ouviu? Na casa do Senhor. Amém? Acorda aí, Alexandre. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, semente de Abraão, teu amigo para sempre, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás e livrarás. Aqui, até aqui. Deus não fecha a Bíblia, ainda não parei, só estou explicando. Os inimigos de Josafá se levantaram, e não foi um não, foi muitos inimigos se levantaram. 2 reis inimigos se levantaram contra Josafá, junto com seu exército, um monte de inimigos. E o que Josafá fez? Josafá, cheio de coragem? Não. A palavra fala no versículo 3, que quando ele viu a força do inimigo, a quantidade do inimigo, o rei que estava de frente ao exército, ou seja, o exército já tem um exército inimigo, mas ainda tem um capitão. E conforme o capitão, o exército vai. Porque se o capitão for frouxo, o exército vai ser frouxo. Mas não era 2 capitães frouxos. Era 2 capitães cheios de determinação. E na frente não era Saul. Saul estava lá. Enquanto o gigante afrontava o povo de Israel, Saul nem estava lá, você sabia? Não estava lá. Estava o exército sozinho, parado, prostrado, e durante 40 dias Golias vinha e falava: tem homem aí para me enfrentar? E o exército assim, um exército, mas o capitão era frouxo. Saul não estava lá. Aí aparece Davi. O pai, Deus usa de estratégia, o pai dele manda ele levar marmitas. E quando ele fica, esse jovem, sem armadura, sem espada, sem escudo, mas cheio da presença do Senhor, aos olhos humanos, completamente incapaz, mas estava cheio da presença do Senhor,
Porque a presença do Senhor é por dentro. Ela resplandece do lado de fora, mas ela tem que estar dentro para resplandecer para fora. Então quem olhasse, pensava, pô, ele não tem espada, não tem escudo, não tem capacete, nunca guerreou, não sabe manejar uma espada, não é do exército, porque todo exército é treinado, ele não é treinado. Qual a possibilidade dele derrubar Golias? Nenhuma. Mas acontece que Davi, ainda era jovem, estava cheio da presença do Senhor. E quem derrubou Golias não foi o exército de Saul, não foi Saul, foi um menino cheio da presença do Senhor, chamado Davi. Um jovem de 16 anos que resolveu fazer a diferença. Porque os teólogos acreditam que ele tinha nessa faixa de idade. A faixa de idade de vocês. Estava cheio de marmanjos velho lá. Gente, ó, vamos botar pro dia de hoje? Crente velho. Porque estava acostumado, seu Roberto. É verdade, né? A tá guerreando. Mas quando viu o tamanho do problema, parou. Aí vem um jovem, em torno de 16 anos, cheio da presença de Deus, e derruba o gigante. Derruba aquele que está afrontando o povo de Israel. Aí muitos se perguntam, como é que se chega a ser um pastor, uma pastora? É porque a gente vem derrubando gigantes, sem ninguém ver. Davi, quando Saul falou assim, olha só, não vai dar, você é um menino. Ele, não, sabe o que Davi fala? Está pensando que Davi pensa? Saul vem praticamente botando terror, né? Tu já viu o tamanho? Tu não pode, tu não vai, tu não consegue. Levou para o dia de hoje, isso não é para você. Você não vai conseguir. Você pode até querer, mas olha, eu estou vendo que tu já perdeu. Isso não vai dar em nada. Aí Davi fala assim, Senhor, uma ovelhinha do meu pai, o leão veio e eu arranquei a ovelha de dentro da boca do leão. Depois veio o urso, pegou outra ovelha, e eu lutei com o urso e tirei a ovelha. Talvez muitos até falassem assim, se o leão abocanhou, provavelmente a ovelha já estava morta. Já viu um abraço do urso nos filmes? Então já estava morta. Mas Davi nem ficou pensando, deve estar morta, deixa pra lá. Está usando droga, viciado em droga, deixa pra lá, não tem jeito. Já se prostituiu a beça, não tem jeito. É alcoólatra, não tem jeito. Davi nem parou para pensar. Davi sabia que a obrigação dele era tirar da boca do leão e da boca do urso. Agora, se estava vivo ou morto, isso era com Deus. E ele foi lá. Então, Saul, ouvindo isso, deixou Davi ir. Está pensando que Saul foi junto? Não. Porque quando Davi arrancou a cabeça de Golias, porque às vezes o crente, ele perde, porque ele começa a receber vitórias dentro da casa do Senhor, e ele se acomoda, Maria. Quer ver? Davi, quando ele com uma pedrinha, 5 pedrinhas, ele só precisava de uma, porque ele estava cheio da presença do Senhor, e não era ele ia jogar, ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. Ele pegou a pedrinha para jogar, era mandamento do Senhor, então ele só tinha que obedecer. Agora aquela pedrinha, pensa, sabe como é que era o capacete? Vinha aqui, fechava tudo, fechava aqui, só ficava uma parte do olho e um pouquinho daqui. Qual a possibilidade de acertar o gigante? E a palavra fala que acertou aqui, ou seja, entre um pedaço da proteção da cabeça. Está entendendo o mistério? Quem é que acertou? Deus. E dizem, não sei se está escrito, eu vou conferir, confesso a vocês que eu não vi. Eu ouvi um teólogo falando, mas eu não vim aqui conferir. Então confesso a vocês, depois vocês conferem aí. Que a gente está lendo outra parte, que o gigante caiu para frente. Se a pedra bateu aqui, tinha que cair para trás. Depois a gente vê isso aí, porque se isso for verdade, aí que ainda reforça, né? E Josafá, ele temeu, porque ele sabia que os capitães que estavam em frente ao exército inimigo, os 2, eram valentes. Não era Saul. E o exército também.
ele temeu. Aí o que ele fez? Estamos falando do rei Josafá. Esse rei, Alexandre, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha um temor e um tremor de Deus. Deus gostava de Josafá de uma tal maneira que quando Acabe vai consultar Micaías, Micaías fala assim: eu só vou atender por causa do rei Josafá. Está entendendo? A presença do Senhor vai trazer resposta para essa situação, porque o rei Josafá, que foi um erro dele, fazendo aliança com pessoas erradas. Outro erro. Porque, crente, né? A palavra fala que Davi, primeiro erro, Davi ele derruba o gigante. Só que o gigante não está morto. Se o inimigo não está morto, quando ele acordar, ele vai fazer o quê? Vai se levantar e vai vir com mais ira para quem derrubou. É igual o diabo. Bota a mão, repreende o demônio vai embora. Aí tu vira, aí tu brinca, o demônio foi embora da minha casa, foi embora da minha vida. Aí o demônio vai, com a palavra de Deus fala que roda, não acha pousada, volta. Aí vê que está vazio. Ele não chamou a presença do Senhor, está vazio. Chama mais 7, permissão de Deus. Aí em vez de um demônio perturbando a minha mente, eu tenho 8. Aí Davi, primeiro erro do crente, né? Ele se acomoda, começa a receber vitória. Seria o gigante caído no chão, mas só que o gigante não está morto. A palavra fala que Davi vai lá. Pensa, ele era pequeno. Golias era enorme. Pega a espada do próprio inimigo e corta a cabeça de Golias. Por isso que eu sei que Saul não estava lá. Porque essa cabeça teve que ser levada até Saul. Nós não precisamos de pessoas covardes do nosso lado. Nós precisamos ser o valente da situação. Muitas vezes a gente espera que o outro faça o que nós temos condições de fazer. E Josafá, ele temeu, mas ele sabia que ele era rei. Ele sabia que ele estava na frente do exército dele. Ele sabia que aquele povo todo dependia dele. O que ele fez? Ele temeu. Mas ele fez o que? Ele correu para a casa do Senhor. E ele fez com que todo o povo entrasse em jejum e pedisse ao Senhor e clamasse. Enquanto todo o povo estava em jejum, ele se dirigiu à casa do Senhor. Isso que eu acabei de ler não foi nada mais, nada menos do que a oração de um rei que tinha ouro, muito ouro, que morava no castelo, tinha poder, tinha tudo, mas reconhecia que se Deus não fosse na vida dele, a vitória não viria. Não, porque às vezes a gente vê o crente falando: a vitória é nossa, em nome de Jesus, mas ele não está orando, ele não está jejuando, ele não está na frente da casa do Senhor. Está entendendo? Então ele foi lá consciente que se ele não se prostrasse, se ele não fosse até a casa do Senhor, se ele não jejuasse, se ele não mostrasse: Senhor, tem de misericórdia, não descesse, como diz João Batista, que diminua eu para que ele apareça. Quanto mais eu diminuo, mais ele aparece na minha vida. Quanto mais eu reconheço que sou pequeno, mais ele se torna grande, mais eu consigo vitórias, reconhecendo que não foi na força do meu braço. E ele ora. Aí nós vamos pular aqui para o versículo 13. E todo Judá, veja, o povo todo estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Veja, aqui foi a palavra que o Senhor me deu, amém? Eu já apanhei muito de pastores, irmão. Eu já apanhei de bispos. Apanhei mesmo, feio. Apanhei com palavra, para a glória de Deus. Eles queriam me bater, mas não me bateram não. Mas me xingaram, me arrasaram com palavras. Mas eu entreguei o que o Senhor falou e eu vou continuar entregando. A palavra que fala: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Aqui, a esposa, quando o rei falou assim: todos têm que jejuar e ir até a casa do Senhor. Aí a esposa virou: o rei Josafá falou, vai você, esposa. Aí o marido ficou vendo televisão e a esposa foi. O marido: vai você, esposa. A esposa foi e o marido ficou.
As crianças bateram o pé, não vá. Então não vai. O rei Josafá falou que queria todos de jejum, todos, e todos na casa do Senhor. Enquanto ele estava se humilhando, orando, todos estavam lá. Muitas vezes, alguém da nossa casa não quer ir, inclusive crianças, porque elas não têm noção de quem é Deus. Elas não têm noção realmente do que Deus pode fazer, porque nós não falamos de Deus para ela. Então, quando acontece uma situação ruim, elas pensam em tudo. Se está faltando dinheiro, elas estão acostumadas às vezes com o pai indo na agiota, então a agiota é Deus. Se está doente, então corre para o médico, então o médico é Deus. Se deu ruim, o pai está acostumado a puxar uma arma, então a arma é Deus. Não ensinamos aos nossos filhos quem realmente é Deus e o que pode Deus. E todo Judá estava lá, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Veja, a presença do Senhor se apresentou na igreja. Imagina se alguém tivesse ficado em casa nesse dia. Sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, os filhos de Asaf. Deus tomou um homem, encheu da presença do Senhor e colocou a palavra dele dentro da boca dele. E Jaziel disse: dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aqui, o profeta, tomado por Deus, falou: não temas. Você vai sair com o teu exército. Aí Deus já fala, usa o profeta para dizer até onde o inimigo. O inimigo nem foi, ele já está dizendo, eles vão descer por ali, eles estão descendo como presente. Deus já sabe até o que o inimigo vai fazer, aonde ele vai passar, de que maneira ele vai agir. E Deus fala: eu quero que você pegue todo o teu exército, todo mundo, e vá. Mas preste atenção, ficai parados. Não faça nada. Não erga um dedo. Porque nessa peleja não tereis que pelejar. Sabe o que Deus está falando? Faço questão de te mostrar que sou Deus na tua vida. Eu só quero que você se levante. Todo mundo não veio até a minha casa? Porque a palavra fala, e Judá e Josafá traz a lembrança: Senhor, tu não fizeste uma promessa a Abraão, teu amigo, que nesta casa, ou seja, na casa do Senhor, onde o Senhor falou: a minha casa será chamada casa de oração, ou seja, dentro da tua igreja, tu daria vitória a todo que viesse clamar, todo que viesse doente, o Senhor não daria vitória. Porque, Senhor, olha aí o inimigo vindo, olha aí a situação. É a oração de Josafá. O Senhor prometeu que daria vitória a todo aquele que viesse à tua casa, que buscasse a tua face, que falasse com o Senhor. O Senhor prometeu. Oração do rei. E Deus fala: faço questão, nessa peleja não tereis que pelejar. Mas você vai ter que sair e ir. Você vai por ali, que eles estão indo por ali, eu quero que vocês fiquem lá. Mas não façam nada, ficai parados. Só isso que Deus quer, ficai parados. No 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Ao mistério. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coalitas e dos filhos dos... Se eu ler errado, eu estou enxergando embaçado, hein? Coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Um exército que supostamente... Qual o seu nome?
João. Falou João Lucas, João. Você já vê aqui, não já vê, João? João, veja, ele falou para todo o exército ir, e com voz muito alta. Mas olha só, é vergonhoso às vezes, Alexandre. Às vezes a gente está numa situação que todo mundo sabe, os vizinhos sabem, a gente não quer nem passar que, né, o negócio já, a gente contou para um amigo e o amigo resolveu explanar, né, que agora, né, pelo WhatsApp, pelo Facebook, explanou o nosso problema. Às vezes tem vizinhos sabendo da nossa situação, tá vergonhosa. Aí tu vai louvar alto, tu vai cantar alto. Se todo mundo está vendo que tu praticamente já perdeu, que está essa vitória, tu vai cantar com voz, mas falaram aqui com voz muito alta. Porque se o Senhor falou que vai dar a vitória, pode começar a dar um culto de ação de graça. Pode começar a louvar com voz alta. Não interessa o que os outros estão vendo ou fazendo, pensando. Se Deus falou, a vitória é tua, Ele garante. Porque Ele não é mentiroso. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Benignidade é amor, tá? O seu amor dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Corrigindo, ainda tinha aqui, ó, pensei que era 2, muito tempo sem ler esse texto, Deus me deu quase agora, antes do culto chegar, mas ainda tinha aqui, ó, os das montanhas de Seir. Era muita gente, uma grande multidão, mas uma grande multidão de inimigos querendo o mal do povo de Deus. Veja, Deus falou que não precisava fazer nada. Deus falou para ficar só em pé e observar, ver a vitória. Só isso. Mas Josafá deu um culto de ação de graça. Josafá botou cantores, foi o povo armado, o exército tinha que ir armado, mas não lutaram. E ele botou os cantores, levitas, tudo para adorar o Senhor na frente dos armados. A palavra fala que enquanto o povo estava louvando em alta voz, Maria, Deus foi botando emboscada e destruindo os exércitos, criando ali situações e dando vitória ao povo de Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Volta para a palavra que Deus me deu antes disso aqui. Mais cedo e só de manhã eu atentei para o resto. Está no 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa, e saindo ele, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Olha aqui, guarda no coração. Crede no Senhor, acredita em Deus. Acredita que Deus pode. Acredita que Deus é. Aquele que criou os céus, a terra, os planetas, tudo fez, tudo criou. Até os cientistas estão falando que Deus existe. Imagina, crê em Deus, crê. Vosso Deus, chama ele de meu Deus. Bate no peito e fala: não, é meu Deus. Bata no peito e fala: é meu Deus. Não é Deus, teu Deus. Quando a gente se refere, o Deus da Diana, não. Diana, olha aí o teu Deus. Não, Diana, é meu Deus. Aí a Diana bate, meu Deus. Maria bate, meu Deus. Sou Roberto, meu Deus. Alexandre, meu Deus. João, meu Deus. Adriane, meu Deus. Está entendendo, Adriane? Eu não posso falar teu Deus, é meu Deus. E você bate no peito, meu Deus. Que Josafá está falando, é o vosso Deus. Sabe o que Josafá está falando? Estamos aqui porque acreditamos que o Senhor prometeu e vai cumprir. E estareis seguros, ou seja, se eu creio em Deus, eu estou seguro. Se eu creio nos seus profetas, eu vou prosperar. Agora imagina, eu vim de uma igreja
Então eu sou doutrinada por um pastor, Deus me deu alguns pastores, para a glória de Deus, hoje são meus amigos. Já falei, posso ir em qualquer igreja, tirando uma, porque o meu pastor saiu, meu pastor não está lá, são outras pessoas. Todas as igrejas que eu estive, eu posso voltar. E com todos os meus pastores eu aprendi alguma coisa. Todas. Deus me levou em algumas igrejas, é diferente, eu não saí da igreja. Eu orei, Deus falou, sai daqui e vai para outra. E tinha mistério na outra, onde eu vim aprendendo. Onde Deus veio me capacitando. Para hoje eu entender o que eu estou fazendo aqui. E com cada um eu aprendi um. Sendo, né, Maria, que o pastor Maurício um dia falou assim, vai todo mundo fazer jejum de Daniel. Eu vou ser sincera, eu não fiz. Sabe por que eu não fiz? Porque eu comia arroz e feijão puro. Eu não tinha dinheiro para fruta. E fruta é caro, legume é caro. Então o que eu fiz? Eu orei ao Senhor, porque eu não queria que meu pastor soubesse que eu só tinha arroz e feijão. Não tinha nem ovo, Adriane. Era arroz e feijão. E dando glória a Deus. E dando glória a Deus. Eu simplesmente orei ao Senhor e falei, Senhor, isso não dá para eu fazer, a menos que o Senhor me dê condições. E Ele não deu. Não naquela época, não deu. Mas jejuar pela manhã eu posso. Ir nas orações que Ele determinou eu posso. Os horários de oração eu posso. Então, tirando que eu não fiquei 21 dias comendo só legume e fruta, porque você só come legume e fruta, sopa de ervilha sem tempero e água. 21 dias, jejum de Daniel. Mas a glória de Deus desceu, não desceu, Maria? Era uma igreja que era fogo puro. Nós tínhamos um pastor que falava, vamos fazer. E o povo abraçava e fazia. E a glória de Deus descia. É o que aconteceu com Josafá. Deus me deu, junto com essa palavra, para a gente estar encerrando. Não sei se vocês repararam, mas faz um mês, João, que não se passa a oferta aqui, correto? Um mês. Mas eu tenho orado ao Senhor e a promessa do Senhor de irmos por uma igreja maior. Eu questionei o Senhor, eu falei, Senhor, depois que eu estou aqui, eu quase não vou na Vila Aliança. E no automático, como o culto aqui me toma muito tempo, né? São 3 vezes por semana, mais o sábado, né? Fora algumas coisas, toma muito tempo, eu não tenho ido evangelizar. Mas quando eu fui na casa aí eu falei, será que é, Senhor? Será? Porque o Senhor não falou que o meu mistério também é para lá? E quando eu fui na casa da Juliane, o que aconteceu? Eu passei e vi um menino. E eu falei, esse garoto tem 12 anos. O que esse garoto está fazendo aqui no tráfico? Porque esses dias morreu mais um. Morreu mais um menino. Uma criança. Eu falei, o que esse garoto está fazendo aqui? Aí fui lá na Juliane, pá. Quando eu voltei, eu parei. E comecei a falar com ele. Tenho certeza absoluta, seu Roberto, que ele acabou de chegar de um radinho. Sabe por quê? Porque ele está assim. Sabe aquele primeiro amor? Só que é o primeiro amor no tráfico. Aí eu tentando falar com ele, tio, eu tô te ouvindo, mas a senhora tem que andar porque eu tenho que ver tudo. E eu tô andando atrás dele, não tem problema não. Aí eu falei, por que tu tá aqui? O outro menino que morreu não era órfão, não tinha pai nem mãe. Ele, não, eu tenho pai e mãe. Eu, então por que tá por causa de dinheiro? Não, não é por causa de dinheiro não, é porque eu acho mal barato, não sei o que é tal. Aqui a gente é tudo cria, a gente é tudo amigo. Aí tô falando de Jesus, falando. Eu, por que tu quer ser radinho? Ele é legal. Eu, por que tu não quer ser veterinário, pá? Aí eu falei assim, eu tenho 2 cachorros, 2 gatos, uma tartaruga. Quando eu falei isso, a gente vê que ele é criança mesmo. Quando eu falei 2 cachorros, o olho do bichinho chega brilhou. 2 gatos, uma tartaruga. Seja veterinário, pá. Aí eu falei com ele, mas ele está no primeiro amor e é complicado tirar alguém do primeiro amor. Hoje eu vou voltar a passar a oferta, porque a gente precisa. Eu não abro mão, irmãos. Eu tenho como encher numa tacada só, seu Roberto, aqui de 10 a 12 a 15 crianças. Mas eu não tenho como cuidar delas aqui. Primeiro está faltando obreiro, Alexandre. Eu sei que Deus está te capacitando, mas eu conheço um monte de gente que já é capaz, que está sentado no sofá agora, vendo televisão, mas não vem para fazer aula. Talvez muitos digam assim, mas não é meu filho? Né? Aí Deus vai e joga o filho nas drogas.
Quando o médico disse que ia botar uma borracha no estômago da minha mãe para ela alimentar, eu fiquei assustada. Eu falei, como assim botar uma borracha na barriga da minha mãe para passar a comida? A comida passa pela boca, como é que é isso? Aí eu fui no hospital e eu descobri, né, seu Roberto, uma realidade que eu não conhecia. Eu precisei ficar umas 3 ou 4 vezes de acompanhante no hospital, Maria, para descobrir que tem gente que mora no hospital. É 3, 4 anos no hospital. Tem gente lá que tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem gente que não anda. E eu falei, Deus, me perdoa essa oração que eu vou fazer. Mas muito obrigado porque eu posso andar. Muito obrigado porque eu posso te louvar, eu tenho voz, eu posso adorar o Senhor. Quantos mudos que não podem? Então hoje eu vou passar a oferta. Vamos entender que o dízimo é 10% de tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão. Eu aprendi com o João algo, eu falava, eu tenho que dar o dízimo. João, dá não, você vai devolver, porque tudo que vem na sua mão, Deus te deu, e Ele pede 10% para a casa dele. Você vai devolver o que é de Deus. Só que nós viemos de uma igreja, né, Maria, que tinha que botar o nome e o valor, e eu não gostava. Primeiro, sabe por quê? 3 filhos, 3 cachorros, 2 gatos, 2 tartarugas, minha mãe em cima da cama, são de 15 a 17 pacotes só de fralda, fora o remédio. Eu ganhava um salário mínimo e mais uns trocadinhos. Por isso que eu estava comendo arroz e feijão. E eu não queria botar lá o meu valor para os outros pensar assim, eles devem estar passando fome, né? Não sei o quê. Aí Deus começou a abrir porta, eu comecei a ganhar bem. A ponto que eu falei, quando eu me casei com o João, que eu botei o dízimo no envelope, o João falou, vamos comprar um carro. Eu falei, não, amor. Eu já falei sobre isso aqui, né? Ele olhou o meu dízimo e falou, pô, se é 10%, ela ganha bem. Eu falei, não, amor. Deus me deu condições de cuidar da minha família, mas ainda não dá para comprar um carro. Dá para pagar as fraldas da minha mãe, comer carne, comer fruta, comer o legume que eu não como. Hoje eu posso comprar dele, mas eu não como legume. Eu quero que a Diana coma. Cara dela, tem que comer cenoura, né? Mas eu não gosto. Eu como lá, o Richard também. Mas então hoje nós vamos fazer, mas vamos fazer diferente. Cara, eu treinei a Belinha, porque a Belinha tem uma participação lá no Ministério Oliveira, ela ficava na bateria, né, Belinha? Ainda tem isso. Esses dias eu vou procurar um professor para essa bateria, para estar ensinando as crianças. E eu descobri que ele cobra por pessoa. Isso me deu uma dorzinha. É por pessoa. Mas a gente vai botar, vai pagar. O dízimo, além de ser 10%, irmãos, para a gente ir para uma igreja maior, para a gente botar professor de música, para a gente comprar tudo que a igreja precisa, bancar a igreja, ele também é primícia. Ele é primeiro, seu Roberto. Não é depois. Não é depois que eu pago a luz, depois que eu pago a água, depois que eu pago as contas, depois que eu vou na churrascaria. Não é depois, ele é o primeiro. Lá em Ageu, fala, onde Deus fala que é para dar ele primeiro e ele nos tornará de volta. Em Esdra, em Ageu também fala, Deus reclamando que as pessoas estão edificando suas casas, cuidando das suas casas, as casas estão boas, estão bonitas. E só um instantinho, gente. Minha mãe aqui tortinha, vou ajeitar ela. E as pessoas estão edificando as suas casas, as casas estão bonitas. E Deus está esperando. E a casa dele caiu aos pedaços, a casa dele não anda. Segundo alguns teólogos, que eu vou confirmar isso, Deus esperando, passou de 15 a 18 anos. As pessoas falam, não, primeiro deixa eu consertar isso aqui, primeiro deixa eu consertar isso aqui, depois eu dou a casa do Senhor, depois isso. Aí foi passando os anos e chegou a quase 18 anos, Maria, a casa do Senhor caindo aos pedaços. Porque sempre que as pessoas acabavam de comprar uma coisa, edificar uma coisa dentro da sua casa, vamos botar para o dia de hoje, depois que colocou o piso,
tinha que comprar o armário de cozinha, depois tinha que comprar a televisão, então nunca dava para dizimar. Entendeu? Levando para os dias de hoje, como eu gosto de fazer. Então, e a casa do Senhor caindo aos pedaços. A palavra de Deus fala, crede no Senhor e nos seus profetas. Só para encerrar, eu quero dar um testemunho. Eu não queria falar para vocês, mas eu estava toda endividada. E mais do que endividada, a Diana estava dormindo no chão, né, Diana? Porque a cama dela quebrou. E eu comecei a orar ao Senhor, e nós sempre dizimamos, sempre. Essas cadeiras que estão aqui são tudo novas. As nossas cadeiras, quando nós fomos para o Ministério Oliveira, chegamos lá, não tinha cadeira. Tinha 5 cadeiras ou 10 cadeiras emprestadas do pastor amigo do Júnior. Quando ele pegou de volta, as pessoas ficavam em pé. Então, o que eu falei? João, vamos levar as cadeiras. Botamos as cadeiras na cabeça e levamos as cadeiras. Chegamos lá, eram umas garrafas de refrigerante cheias de gelo. No dia que esquecia, não tinha água. Porque, por incrível que pareça, Alexandre, um monte de gente morava próximo à igreja, mas não lembrava de levar água para a igreja. Se eu e o João não lembrássemos de levar a água daqui para dentro da Vila Manso, olha a distância. Se não lembrássemos, não tinha água na igreja, que eram as garrafas. E um dia eu falei, João, me incomoda, a gente tem um filtro velhinho, mas tem um filtro. De ver essas garrafas em cima, jogado com os copos sujos, só falta passar um rato, né? Porque a imagem é feia. Aí o João falou, à vista eu não tenho condições. Mas parcelar no cartão, aí fomos lá, parcelamos no cartão. O João dizimava, seu Roberto, e ainda comprava as coisas para dentro da igreja. Está entendendo o mistério? E Deus começou. Aí um dia Deus usou um profeta aqui e falou para o João, Deus vai te dar condições de sustentar a tua família. A gente dizimando, a gente, né? Imagina, João, tu é novo, mas o meu marido se chama João. Ele casou comigo. 3 cachorros, não era só 2 agora, né, Diana? Já era outra geração. 2 cachorros, não tinha gato, o gato chegou depois, né? Ah, não, quando o João chegou não tinha nenhum cachorro. Os bichos tinham morrido. Veio o Spike, depois veio o João, né? Só tinha as tartarugas, 2 tartarugas, isso mesmo. Mas tinha minha mãe em cima da cama. Meu filho, Júnior, né? Tinha saído do tráfico, tinha casado. Stephanie e Diana, minha mãe. Então o João chegou e ficou preocupado. Aí Deus, a gente dizimando, a gente cuidando da casa do Senhor. Aí Deus usou um profeta aqui, que não nos conhecia, e virou para ele. Eu não sabia que ele estava orando isso. E falou, Deus vai te dar condições de cuidar da tua família. Aí pegou um cara, Adriane, que ficava arrumando prateleira na empresa. O dono da empresa passou, ficou olhando para ele, arrumando. Que o João sempre foi zeloso. Ele tem isso de bom. Pode dar algo para ele fazer que ele tenta fazer da melhor. Pode não ficar perfeito, seu Roberto, mas é porque ele não sabe fazer. Porque se ele souber fazer, ele vai fazer perfeito. Se ficar torto é porque ele está tentando. Está entendendo o mistério? Eu reclamei uns fios aqui que ele botou, eu falei, tá alto. Né? Mas ele estava tentando. Mas ele é zeloso. E o cara ficou olhando, aí o cara falou, qual é o teu nome? Aí ele, João. Ele falou, vai lá no escritório e diz que eu mandei você ficar lá. Ou seja, arrumando prateleira, ele foi trabalhar no escritório, ganhando quase 3 vezes mais. Teve que comprar roupa nova, que aí já não podia ir vestido maltrapilho. Tinha que ir vestido, estava no escritório agora. Estava andando no meio dos grandes agora. Está entendendo o mistério, como é que Deus faz? E para concluir esses dias, a gente aqui, eu calada, estou vendo todo mundo falando. Aí o rapaz, falei isso, né? O rapaz me ligou e falou assim, Dona Márcia, a senhora quer um cartão? Aí eu até brinquei, né? Falei, eu quero, meu filho. Mas quem quer me dar? Porque eu queria passar ela pelo menos numa cama para ela e um guarda-roupa novo, né, Diana? Porque até sem guarda-roupa a gente estava. Tava com os cacarecos velhos. Maria chegou a ver, né, Maria? Eu falei, Maria, não repara não, Maria. Eu nem levo ninguém lá dentro de vergonha. Que nem porta tinha mais, né, Maria? Tanto o João desistiu de botar. Porque botava, caía e o João desistiu. Eu quero, meu filho. Ele, não, a senhora tem. Aí, daqui a pouco chegou o cartão, chegou a senha. Aí, Adriane, cuidado com isso, hein? Se você se casar é perigoso. Eu falei, João no computador, eu falei, amor, desbloqueia o cartão. Só que toda vez que o João evangeliza, ele pergunta, sabe tocar violão? Sabe tocar isso? Aí a pessoa só fala, né? Tem vezes que todo mundo faz isso. Aí, só bateria. Aí a gente tem que comprar uma bateria. Só sabe tocar bateria? Tem que ter bateria. Aí eu falei, desbloqueia o cartão aí pra mim, amor. Aproveita que tá no computador. Aí daqui a pouco ele me mostrou a bateria e falou assim,
Amor, olha só, qual a mais bonita? Vermelho ou azul? Avinho ou azul? Eu avinho. Fui embora. Perigoso, ele fica sem, irmão. Ah, meu Deus. E temos aí uma bateria vinho. Ele pelo menos deixou eu escolher a cor. Mas tá ligado como é que faz? Só que eu falei assim, aí eu fui orar e falei, eu sou sincera, muito sincera nossa, eu falei, Deus, gostei muito da bateria que meu marido comprou, mas eu queria comprar uma cama e um guarda-roupa para minha filha. Eu pensei que não tinha sido Deus, irmão, por isso que eu não tinha coragem para falar com vocês. Que eu falei, Deus falou assim, vai lá na Loja Bahia e compra. Eu falei, não foi Deus não, mandando eu fazer crediário. Já estou aqui com um cartão fechado já. Aí fui lá, tinha crédito, nem sabia, quer dizer, fiquei sabendo por uns dias, poucos dias antes. Aí parcelamos 2 guarda-roupa, porque o guarda-roupa de 1.000 e pouco estava em promoção no dia que Deus falou, vai lá. O guarda-roupa estava 699, mas o preço dele, eu já tinha visto outro dia, era 1.000, quase 1.200. No dia que Deus falou, ele estava em promoção. Aí eu comprei, parcelei 2 guarda-roupa e o beliche para ela, porque talvez mês que vem, ou em junho, talvez a gente já esteja trazendo o bebê que a gente vai adotar. E eu já tinha falado, Senhor, a criança vai chegar, cadê a cama para a criança? Vai dormir também no chão? Aí eu pensei que não fosse Deus, irmãos. A Diana hoje falou assim, mãe, me dá dinheiro, né, Diana? Eu falei, não me pede meus R$7. Eu, chega de pedir meu dinheiro. Porque ela vai me comendo 5, 5, 7. Quando eu vejo, eu falei, gente, eu tenho que estipular uma mesada para essa criança, que aos poucos ela leva tudo. A cara dela rindo, mas toda hora é uma facada. Esse 7 era troco, tá? De diversos açaí já, ela só queria o resto. E assim vai. Aí eu falei, ela falou, ué, teu dinheiro já acabou? Aí eu olhei, aí que eu me caí. Eu tava rindo muito, mas eu falei assim, acabou, Diana. Na verdade não acabou. Teoricamente eu tenho aquilo que eu falei, sempre uma reservinha para uma emergência. Eu falei, acabou, Diana. Eu falei, Diana, não falei? Nós saímos, eu e o João, com uma bolsa de contas atrasadas. Só de carnê, 4 carnês. Fora conta, um monte de conta. E o João ainda falou assim, vamos sentar para almoçar no shopping. Eu falei, pelo amor de Deus, com esse dinheiro eu vou no mercado. Ele, faz um tempão que a gente não senta para almoçar. Aí senta uma outra, já passando mal que não foi junto. Tu tava com a tua tia, ela nem estava aqui, chegou ontem, ficou esses dias todos. Aí sentamos, almoçamos. Caraca, quase morri, né? 70 e pouco. Eu falei, aí ele, amor, eu falei, eu acho que aqui era bem mais barato. Ele, amor, irão outras vezes. Eu falei, eu creio. Aí ele, agora o café expresso. Cara, quando você fica muito tempo numa situação, aprende comigo. Depois você tem dificuldade para outra. Ele falou, vamos tomar um café expresso. Eu falei, amor, 2 cafés expresso é 1 quilo de pilão. Ele, amor, não corta o meu barato. A gente faz um tempão que a gente não bebe um café expresso. A gente gosta. Aí sentamos, aí ele vem um biscoitinho. Aí o negócio fica assim. Mas amei. Um copo d'água para enganar, né? Mas bebemos. Mas aí eu fiquei olhando para aquela bolsa, Adriane. Por Deus, a gente foi jogando as contas, então ficou, dá a impressão que a bolsa está cheia, porque ficou as contas tudo assim. Uma bolsa de contas paga. Alexandre, eu não devo nada. Faz tempo que eu não boto minha cabeça embaixo do travesseiro e durmo tranquilo. É horrível. O negócio estava tão feio, João, que quando... Essa aqui, ó, que é visitante. Minha neta não mora aqui. Ela bate no portão, seu Beto, fala, é o cara da net. Eu falo, no dia que eu cortar essa net, vocês vão parar de piada. Porque eu fico estressada e eles levam na brincadeira. Sabe como é que o Júnior tem? Light! E eu já vim assim, ó. Meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Porque só a gente que sabe, né, Maria? Eles brincam, mas a gente não estressa, né, Alexandre? É verdade. Nós vamos passar por isso. A Stephanie, não vão passar não, Maria. Para com graça, não vão passar não. Não vão passar não. Não. Mas vocês estão entendendo o mistério de Deus? Deus não vai fazer descer um dinheiro e cair na igreja, seu Roberto, para a gente ir num lugar grande.
O que Deus vai fazer é nos abençoar. Tá entendendo? Deus vai colocar. E eu sou prova disso que eu já falei, que na outra igreja que nós éramos, e vou até citar o nome, que quem sabe as pessoas se convertem, que era do Ministério Oliveira. O Júnior fez uma campanha, Adriane, que a gente queria ir para uma igreja maior. O Júnior fez uma campanha, Alexandre, não foi um nem dois, não, foi um monte de gente, seu Roberto. Pegaram ele e falou assim, não, contas atrasadas, uma campanha para Deus abrir portas. Começou um monte de gente dizer que apareceu dinheiro na conta, coisas, como é que fala, processos antigos que não tinha jeito, advogado ligando, gente se lembrando de alguma coisa, aí chegava lá, não, esse dinheiro está na tua conta. Pensa, João, você do nada recebe um telefonema e alguém fala que tem 15 mil na tua conta, tu acha que foi tu ou foi Deus? Está entendendo o que Deus fez? Foi isso, um atrás do outro falando, dando testemunho. Mas foram poucos, eu vou deixar bem claro, que realmente entenderam. Eu não tinha R$1 hoje, Alexandre. No outro dia eu tinha 15 mil, depois de uma campanha. Está entendendo? O pastor falando que queria uma igreja maior. Aí a pessoa saía da igreja um pouquinho, ficava uns 2, 3 meses fora, quando o dinheiro acabava, voltava dele. Mas antes dava testemunho, né? Pois ia embora. Mas não conseguia entender que tinha que tirar o dízimo. Está entendendo o mistério? Agora, há pouco tempo, só para encerrar, uma pessoa chegou para mim e falou assim, o João, porque eu não estou querendo de repente, né? Mas o João chegou para mim e falou assim, amor, o rapaz falou para mim, ele estava durinho. Aí ele virou para mim e falou assim, minha família, olha, ele mora aqui no Rio, a família dele mora em outro estado, não vou te dar estado para depois me identificar. Um outro estado, bem longe do Rio de Janeiro, bem longe, lá para baixo. Chegou um telefonema para ele dizendo que o avô dele tinha morrido e tinha deixado um terreno no centro da cidade e que uma faculdade queria comprar. A faculdade ofereceu 1 milhão pelo terreno. E ele provavelmente deve ganhar depois que dividir para os irmãos, o que a avó vai fazer? Vai pegar o dinheiro e dividir entre os irmãos. Então ele é um dos irmãos. São poucos irmãos, Alexandre. Calcula aí 1 milhão. Quanto é que ele vai ganhar, mais ou menos? Hoje eu estava duro, amanhã eu tenho 70 ou 100 mil reais. Aí a pessoa dá testemunho, Adriane, que Deus fez. Aí o João falou assim, tu acha que ele vai conseguir pegar 10 mil e dar? Não consegue. Ele não vai conseguir pegar 10 mil e dar de dízimo. Vai ficar perguntando o que o pastor vai fazer com isso. Se ele ganhar 1.000, tirar 100 é uma coisa. Agora ganhar 100 mil, tirar 10 mil... Mas tu pensa, Alexandre, tá bom. Se aparecer 100 mil na tua conta, tu tem que dar 10 mil. Na hora a gente já paga um ano de igreja. É isso aí. Tem que comprar filtro, sabe, né? Tem que botar ar-condicionado. E não é um ar-condicionado não, são diversos ar-condicionados. Aquele bebedouro grande. Tá entendendo? Que na verdade o dinheiro parece muito, mas na verdade não é. Quanto vem uma conta de luz de uma igreja com 2, 3 ar-condicionados? Ninguém para pensar, Maria. As pessoas não querem congregar aqui porque aqui tal, elas querem congregar numa igreja grande que tem ar-condicionado. Mas sequer para pensar, será que o pastor está dormindo? Porque algumas igrejas de alguns amigos meus se fecharam, porque eles falaram, Márcia, não dá. Não tem, a gente fica, será que vai ter dinheiro para pagar aluguel? Aí fica implorando, tá entendendo o mistério? E o João fica, não, vamos ficar aqui que aqui a gente está tranquilo, sei lá, o dia da manhã. Mas e quando Deus fala, agora vai? Então a gente vai orar para Deus nos abençoar hoje. A gente vai passar oferta, mas eu creio no mesmo Deus que operou lá no Ministério Oliveira, que vai estar operando aqui no meio de nós. E o João já levantou a mão. Se aparecer 15 mil na tua conta, tu já sabe que foi Deus, hein? Tu não foge não, hein? É 1.500, dói. Claro que dói, mas se tu pensar, hoje eu estava duro. E hoje Deus botou 15 mil na minha conta. Tá entendendo o mistério? E outra coisa, Deus tem compromisso com quem tem compromisso. Daqui a pouco vem mais, viu? Porque Deus sabe com quem Ele pode contar. Tá entendendo? Se Ele me der e eu não dizimo e eu... Daqui a pouco, tá entendendo o mistério? Deus vai dar para as pessoas. É um dom. Você sabia que a prosperidade é um dom? Ou seja, Deus vai derramar o dom da prosperidade porque Ele sabe quem é que vai patrocinar a obra dele.
Nós temos que ir para uma igreja maior, João. Você sabia que o jovem que eu vi ontem, a tua cara, parecia ser você, só o cabelo dele é maior, branquinho igual você, só que acho que metade de você. Até falei, João, acho que ele precisa de um dentista. O dente dele tá amarelo, que eu acho que vai cair, né? Amarelão mesmo. Aí o João, pelo amor de Deus, aí o João já fica nervoso, né? Vai adotar mais um. Mas eu sei aonde eu posso, eu já não estou podendo mais adotar mais nada. Amém? Amém. Nós vamos orar agora, eu vou pedir para tirar, mas preste atenção, hoje nós vamos fazer diferente. Cada um, a Belinha, eu vou pedir a Belinha para dar dando um envelope para cada um. Quem não pode dar, vai orar ao Senhor pedindo a Deus, porque Deus quer abençoar, sabia disso? Deus quer dar, Deus quer dar. Eu já falei aqui, um dia o pastor Maurício, não foi, Maria? Ele profetizou do altar, ele queria levar todo mundo para o monte. Aí ele falou, vai todo mundo para o monte, a igreja enorme. Aí alguém veio, né, botar, vem cá pastor, desce aí. Não tem carro para levar todo mundo não. Ele, não. Aí ele do altar, eu profetizo que Deus vai dar carro para alguns de vocês, mas já bota atrás, a serviço do Senhor, que é para levar o povo para o monte. Eu nunca tinha visto alguém ganhar um carro do Guanabara. Ele ganhou. Só que eu sou meio Tomé. Eu fui lá no Guanabara para ver se o nome do Fábio estava lá. Falei, o quê? O Fábio ganhou? O Fábio ganhou. O Fábio chegou na igreja agora, eu estou 100 anos. Não, né? Esquisito. 100 anos preenchendo o cupom do Guanabara. Desde que fundou o Guanabara. Estava lá, Fábio. Aí eu falei, caramba, como a minha fé é pequena. E aí ele botou a serviço do Senhor. Eu vi pessoas dando testemunho. Olha só, nunca murmure de nada. A mãe de uma das meninas começou a ficar doente direto, Adriane. Direto. E ela não murmurava. Aí, naquela época não tinha Uber, não. Tu tinha que chamar um táxi aí, né? Aí chama táxi, até vir o olho da cara e chama. Aí no outro dia passava mal de novo, chama táxi, cadê dinheiro para táxi, chama táxi. Quando a mãe dela estava melhorzinha, a mãe dela virou e falou assim, Mônica, é caro um carro? Ela, mais ou menos, mãe, por quê? Não, porque eu vi que eu doente, vocês toda hora chamando um táxi. Levando para os dias de hoje, eu não sei, né? Porque, tipo assim, acho que uns 30 mil reais. Ela falou, porque eu tenho uns 30 mil no banco. É que ela vai fazendo docinho, guardando, não tem para onde gastar, diferente da gente que tem. Dá para comprar um carro? Aí ela, mãe, dá para comprar um carro novinho. Na mesma profecia do pastor Maurício. O outro tio deu. Tá entendendo o mistério? O outro, igual você, cara, não, pode fazer ele, mas eu não tenho como dar entrada, não se preocupe. Tá entendendo o mistério? Deus facilitando e foi ajudando a pagar. Que ainda tem isso, Deus ajuda a pagar. Quando Deus manda a gente abrir um crediário, Ele ajuda a pagar. Ele garante. Está entendendo o mistério? Então vocês fiquem ligados. Porque eu creio no Deus que vai abençoar vocês. Para a gente ir para uma igreja maior. Porque eu não abro mão de catar aquelas crianças lá da Vila Aliança. São pequenos dentro. E a gente abriu um ministério infantil. Amém? A Belinha, ela vai passar um envelope. Eu não quero mais que ninguém bote nome, nem bota um valor. Marluce, que é a nossa tesoureira, está doente, eu vou pedir a Maria para estar contando o dinheiro, eu não toco no dinheiro. Marluce, ela conta, anota no caderno, aí depois que a gente gasta da satisfação. Maria vai contar o dinheiro, depois que ela anotar, se contar errado, eu vou te bater, hein? Marluce contou errado aqui, Marluce contou errado 200 reais. Eu sento aqui, Marluce. Marluce, entenda, tá faltando 200 reais, eu tenho. Aí ela viu que tinha anotado 2 vezes. Se faltar, eu tenho que botar, Marluce, pelo amor de Deus, tá faltando aqui. Aí ela viu que tinha botado 2 vezes. Então botem o valor, sim. Mas o nome não, sabe por quê? Porque é algo da gente e Deus. Não é algo de vocês e pastor. Tá entendendo uma história? Eu comecei a perceber que tem pessoas, tinha pessoas na nossa igreja que podiam dizimar 700 reais, sabia? Sabia? Mas nunca dizimaram. Sabia disso? E quando a pessoa consegue dizimar, ela quer botar o nome para aparecer para o pastor. Isso fica bem claro. Teve pessoas na nossa igreja que chegaram e falaram, pastor, vou te dar tanto. Aí eu ainda falei assim, Júnior, fica ligado, quando a pessoa fala que vai dar 100, 200, é porque podia dar 700, 800. Está entendendo o mistério? Então,
quer aparecer, então não vai botar nome, faça um voto com Deus, não tenho nada. Você vai fazer o seguinte, você vai orar ao Senhor para abrir porta na tua vida.